É a vontade de Deus libertá-lo de qualquer coisa e de tudo que o impede de cumprir a vontade e o plano dele para você. Ele está disposto a cavar fundo em sua vida e enfrentar os seus problemas. Ele quer corrigir tudo o que há em nós que dificulta a realização da vontade, do propósito, do plano dele para uma vida incrível. Nós somos filhos de Deus e para nós ele tem uma vontade, um propósito e um plano. Hoje em Contato, a verdadeira liberdade. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Yeah, salvation, purchase of God. I'm born of His Spirit and washed in His blood. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy and whispers of love. This is my story. This is my song. Praising my Savior, praising Him all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long.
Liberdade. Que palavra tão motivadora, tão reconfortante. É uma palavra preciosa. Liberdade é aquilo que todo mundo quer sentir bem dentro do seu coração, não importa quem sejam. É uma palavra que causa revolução. É uma palavra que une as pessoas em casamento quando realmente percebem que o amor verdadeiro é tudo e que eles estão livres para dar-se um ao outro. Como é que você vê a liberdade em sua vida? Você quer ser financeiramente livre? Você quer ser politicamente livre? O que a liberdade significa para você? Há muitas pessoas que estão muito ricas, mas elas não são livres. Outros ocupam cargos elevados, mas também não são livres. Veja, a liberdade não está envolvida nas coisas que você e eu somos capazes de realizar na vida. A liberdade está embrulhada numa ideia. Ela diz algo sobre quem somos, em que acreditamos e em que medida estamos contribuindo para tornar essa liberdade disponível para outra pessoa. Não sei o que acontece com você que o faz sentir-se como alguém que não está livre. Talvez esta mensagem possa ajudá-lo a descobrir o que é. A minha oração é para que você seja livre. Seja a pessoa que Deus quer que você seja quando Ele o criou. Assim, quando Jesus começou a falar de liberdade, acredite em mim, seus discípulos tinham os ouvidos abertos, seus olhos estavam abertos e as esperanças deles estavam abertas, porque a liberdade é tudo isso. É tudo sobre a esperança também. Quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 8 de João. Trata-se de um texto muito familiar das Escrituras. Jesus, conversando com seus ouvintes, ele não estava dizendo, isso é como ser salvo, mas uma vez que você é salvo pela graça de Deus, aqui está o que você deve fazer. No 8º capítulo, começando no versículo 28, então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas faço exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Você seria capaz de dizer isso? Pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Observe o que ele disse. Ele disse, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que verdade é essa que nos torna livres? É disso que desejo tratar nesta mensagem. É muito claro nas Escrituras por que Jesus veio. Ele nos diz que veio ao mundo por causa de 3 razões principais. Razão número 1, ele diz que veio buscar e salvar o que estava perdido. Veio ao mundo e deu a sua vida na cruz a fim de pagar a nossa dívida do pecado na íntegra. Razão número 2, ele veio, diz a Escritura, para que você e eu pudéssemos ter vida plena. Ou seja, não apenas o suficiente para sermos salvos. Encontro pessoas o tempo todo que dizem, eu estou salvo, como se isso fosse o fim da vida cristã. Não é. Mas ele veio para que tivéssemos vida plena, uma vida cheia, na qual recebemos as promessas de Deus, descobrimos a vontade de Deus, descobrimos os caminhos de Deus, pois percebemos que Ele está intimamente envolvido em cada aspecto da nossa vida. Aqui está a razão número 3. Ele disse que veio para libertar os cativos. Assim, a parte que desejo enfatizar nesta mensagem é a que se relaciona com a libertação dos cativos. Eu lhe pergunto hoje, então, quais são as coisas que nos cativam? Quais são as coisas que nos levam a viver em cativeiro toda a nossa vida? Há muitas pessoas, por exemplo, que não acreditam que Jesus é o único caminho da salvação.
Elas estão sempre procurando por isso, tentando descobrir qual é o melhor caminho a percorrer. Você sabe de quem são cativos? Da confusão do erro que ouviram de alguém ensinando ou sugerindo. Da mesma forma, há aqueles que acreditam que são salvos por suas boas obras. Isso é um cativeiro e vou lhe dizer por quê. Quantas boas obras? Que tipo de obras boas? Obras boas de quem? Você não pode responder. Por isso, se você está lutando continuamente com essas perguntas e não há respostas, você não é livre. Há aqueles que acreditam que você é aceito aos olhos de Deus por seu desempenho. Como? Quão bom eu tenho que ser. E assim eles vão vivendo a vida tentando um desempenho à altura de agradar a Deus, ou que seja suficiente para que Deus os ame. Se estou tentando convencer Deus a me amar pelo meu desempenho, estou cativo. Então, naturalmente, penso nas pessoas que estão cativas de maus hábitos. Há pessoas, por exemplo, e algumas delas podem até bater em você se discordar delas. Mas você poderá dizer, eu realmente não acho que isso seja importante. Mas sim, é. Há pessoas que estão no cativeiro da mentira e do engano. Elas simplesmente não podem ser honestas. E a razão pela qual não podem ser honestas é o seu medo de rejeição. Elas simplesmente não podem ser honestas e assim passam a vida sendo enganadas. É uma forma de cativeiro porque muitas pessoas crescem vivendo esse tipo de vida e passam toda a sua vida sem nunca realmente saberem se os seus mestres estão lhes dizendo ou não a verdade. Então, é claro, não há imoralidade sexual. Por todos os lados hoje, parece que a imoralidade sexual está indo embora. E assim muitos dizem, eu quero ser livre, quero ser sexualmente livre. O que a maioria das pessoas diz é que quer ser livre para exercer a sua sexualidade em quem desejar, da forma que desejam, querendo dizer que esta é a sua liberdade de escolha. Isso não é liberdade, é cativeiro. Muitos, se fossem honestos, diriam, eu realmente não tenho liberdade, sou impulsionado. Isso não é liberdade, isso é cativeiro. Então, como seria sua vida enfrentando essas questões, tentando fazer que essas coisas aconteçam? O mais evasivo de tudo não é nenhum destes. O mais evasivo de todas essas coisas é o seguinte: esses sentimentos cativantes que temos, essas emoções perturbadoras, muitas vezes podem nos destruir. Pense nisso por um momento. Todos nós estamos sujeitos a vários tipos de escravidão emocional que podem nos arruinar ou devastar. Há muitas pessoas, muitos homens e mulheres que têm um monte de recursos, habilidades e talentos, mas a razão por que avançam na vida é a captura. Estão presos por um espírito de medo, têm medo de falhar, tem medo de não fazer o seu trabalho da maneira certa, tem medo do que as pessoas dirão e assim o medo domina a vida deles. Eles vão lhe dizer que são absolutamente livres, mas eles não são livres. Então há a falsa culpa que as pessoas têm. Uma vez que você confia no Senhor Jesus como seu Salvador, você está livre. Você não é mais culpado. Alguém diz, eu já me arrependi do meu pecado. Isso aconteceu há muito tempo, mas ainda assim, quando começo a orar, de alguma maneira o tal pecado continua aparecendo. Meu amigo, trata-se de um falso sentimento de culpa. Se você já confessou e pediu perdão, por que ele volta? Esses sentimentos de culpa mantêm você encarcerado. Não importa o que você faz, eles roubam a sua alegria, a sua paz e a sua felicidade. E você diz, se eu pudesse me livrar disso. Há ainda, por exemplo, os que vivem continuamente na preocupação e na ansiedade. Suponha que isso acontecesse a meus filhos. Suponha que isso acontecesse comigo. Suponha que eu perdesse o meu emprego. Suponha. E eles mesmos vivem como se estivessem numa cela, por assim dizer, atrás das grades do medo. Inquietação, incerteza e medo. Pergunto o que vai acontecer na vida deles.
Até que você seja capaz de enfrentar isso, tais medos vão mantê-lo cativo. Muitas pessoas vivem cheias de ansiedade, cheias de medo, talvez em virtude da maneira como cresceram e como foram tratadas. E assim eles dizem, e daí? Eu me senti assim toda a minha vida, mas isso não significa que seja essa a vontade de Deus. Há pessoas que dizem, eu simplesmente não posso agradar a Deus. Já me arrependi, fiz isso, fui batizado 2 vezes, juntei 3 diferentes denominações, tentei dar o dízimo e não consegui. Não sei como agradar a Deus. Sabe por que tudo isso lhe acontece? É porque você não conhece Deus. Ele não é alguém que você, para agradá-lo, tem de correr ao redor. Ele quer que você esteja nele e ele esteja em você. Em seguida, um dos piores escravizadores é a falta de perdão. Quando você não consegue perdoar alguém que se tornou o seu ofensor, essa é uma forma de cativeiro que vai arrastá-lo e impactá-lo em todas as áreas da sua vida. Você não pode ter um espírito que não perdoa, porque você diz, eu tenho esse espírito que não perdoa. Não, é esse espírito que não perdoa que tem você. Você pode enfrentar isso e ser livre, não importa quem você é. Você vê, nenhuma dessas coisas se encaixam em quem somos. Quando você confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, quero mostrar-lhe em alguns momentos o que ele fez por você para que você realmente fosse livre. Se a falta de perdão não se encaixa em você, então você tem de enfrentá-la. Se essas coisas são verdadeiras, qual a verdade que nos liberta? Se você não responder a essa pergunta, estamos perdendo nosso tempo. Qual é a verdade que nos liberta? Primeiro de tudo, a verdade acerca da nossa salvação é que você e eu confiemos em Jesus Cristo como nosso Salvador para o perdão dos nossos pecados, baseados em uma coisa, sua morte no Calvário, que expiou todos os nossos pecados passados, presentes e futuros, pois temos a promessa do seu perdão. Portanto, não sou um perdido, estou salvo. O fundamento da minha liberdade é o meu relacionamento pessoal com Ele, porque Ele é o autor da liberdade. A segunda coisa importante é a verdade acerca da nossa posição, porque você ouviu o que eu disse o tempo todo. Qual é a sua posição agora que você confiou em Cristo como seu Salvador? Estamos falando da nossa posição biblicamente. Antes, você era inimigo de Deus. Agora, a Escritura diz que você é filho de Deus. Antes, você era culpado. Agora, você é um perdoado filho de Deus. Antes, você andava em trevas. Agora, você anda na luz viva do Filho de Deus. Antes, você estava morto em delitos e pecados. Agora, você está espiritualmente vivo. Todas essas coisas Deus fez na sua e na minha vida quando confiamos nele como nosso Salvador. É a vontade de Deus libertá-lo de qualquer coisa e de tudo que impede a vontade, o propósito e o plano dele em sua vida. Ele está disposto a cavar fundo em sua vida e enfrentar os seus problemas desde que você era uma criança. Ele quer corrigir tudo que há em nós, que dificulta a realização da vontade, do propósito e do plano dele para uma vida incrível. Esta é a nossa posição. Deus tem uma vontade e um propósito e um plano. Isso é quem ele é. E se eu vou ser livre, eu tenho que entender que não só estou salvo, mas tenho uma verdadeira posição espiritual para viver uma vida piedosa, as coisas que acabei de mencionar. Da mesma forma, quais são as minhas posses? Agora que eu sou um filho de Deus, eu possuo algumas coisas e você também. Quero voltar para essa passagem de Pedro. Talvez você ache difícil viver essa plena liberdade, mas em 2 Pedro, ouça o que ele diz, no versículo 3, capítulo 1. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Agora escute. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Esta
é a razão pela qual você e eu podemos ser livres. Nós confiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Temos uma posição pessoal diferente, diferentes bens na vida. E Pedro diz que uma das coisas que ele nos deu a sua natureza. Nós, temos o privilégio e o poder de viver piedosamente em Cristo Jesus, porque temos a natureza de Deus dentro de nós. E se você observar, ele também diz que Deus tem nos dado tudo de que precisamos para viver uma vida piedosa. Se eu quero ser livre, começo com Jesus. Se eu quero ser uma pessoa livre, então eu devo começar a reivindicar o que é meu, afirmar quem somos em Cristo e reivindicar o que temos em Cristo e andar nos caminhos que Ele andaria. Você tem acesso à liberdade em cada área de sua vida solitária se você escolher reivindicar tudo o que Jesus conquistou. Aqui está a chave. Sabendo a verdade, sabendo quem eu sou em Cristo e que bens eu possuo e todos os meus privilégios, e então, como posso exercer essa liberdade? Como posso me tornar livre numa base diária? Por simplesmente fazer isso, observar bem isto. Ao responder às circunstâncias da minha vida dia a dia, em que base eu responderia? Com base na minha salvação, sou um filho de Deus. Com base na minha posição, que eu sou em Cristo, um filho de Deus. Com base nas minhas posses. Ele diz que eu tenho todas as coisas que necessito. Tenho a personalidade de um seguidor de Cristo. Então, você vem e está tentado em algum ponto. Como você responde? Quem sou eu em Cristo Jesus? Quais são as minhas posses em Cristo? Ele não estava falando de algo que ele iria fazer naquele momento. Ele disse, a verdade os libertará. Você já ouviu falar da verdade. Nós conversamos acerca do que é a verdade, de quem é você, de sua posição e de quais são as suas posses como filho de Deus. Essa é a verdade. Agora, qual é a verdade que me liberta? Essa é a verdade de que Ele está em nós. Eu me tornei livre quando enfrentei toda e qualquer circunstância da vida. De qual é a minha posição de acordo com Jesus. Em outras palavras, o que acontece? Vou ser livre. Deus, a liberdade se encaixa em quem eu sou. Aqui está o que você disse. Pedro disse que o poder divino está dentro de nós. O Espírito de Deus nos libertou. Eu estou dizendo que, pela fé, em nome de Jesus Cristo, Deus nos libertará. Mas a tragédia é se você não sabe que vive um cativeiro, se você não sabe que existem coisas em sua vida, ou você sabe e não está disposto a reconhecê-las, você vai viver em cativeiro. Escute, viver em cativeiro é uma escolha que fazemos com base na verdade. Então, tudo o que eu lhe disse é simplesmente a verdade. É acerca de quem Ele é acerca do que Ele tem feito em sua vida, do que Ele prometeu fazer. E Ele disse, confie em mim. Ele diz, a verdade os libertará. Mas você tem que querer ser liberto. Você tem que saber do que você necessita para ser livre. Você está disposto a acreditar que você pode ser livre de você confiar nele? Quem quer que seja, onde quer que esteja, o que quer que esteja acontecendo. Alguns de vocês diriam, eu quero liberdade. Você pode tê-la. Ela começa com Jesus e a obra do Espírito Santo em sua vida e com você desejando liberdade, aceitando a sua promessa de liberdade, reivindicando a liberdade, confiando que Ele lhe deu tudo o que você necessita. Deixe-me apenas dizer isto. Quando você está em cativeiro, esta é a maneira como você se sente. Quando você está livre, há uma sensação que você não pode descrever.
Você não pode descrevê-la adequadamente, porque o que acontece? Peso se foi, a culpa foi embora. Todas as coisas que você pensava que era importante em sua vida, tudo se foi. E agora o que é importante é isto, apenas agradar-lhe e amá-lo, porque Ele quer e você quer. É uma liberdade que só vem na pessoa de Jesus Cristo. Pense em todas as pessoas que nunca receberam a Cristo como seu Salvador, estão vivendo em cativeiro. Não é a minha responsabilidade de ir até alguém e dizer, você é um escravo. Você sabe por que tem que fazer isso? Muitos deles já estão conscientes disso, mas não sabem por quê. A minha mensagem é essa. Você não tem que continuar a viver do jeito que está vivendo. Deus fez isso tão simples. Você recebe Jesus como seu Salvador pessoal. Acredita que Ele é tudo o que você precisa. Você confia a Ele os problemas de sua vida. E você apenas confie no Senhor e o veja trabalhando. Ele vai libertar você. Aqui está o que você vai fazer. Você dirá, graças a Deus, eu saí dessa minha escravidão. Pai, como te somos gratos por teres feito tudo isso simples e claro, de maneira que qualquer um de nós pode compreender. Senhor, Tu estás disposto a fazer tudo a fim de nos livrar. Eu oro para que esta mensagem fique gravada no coração de cada ouvinte, que fique gravada na vida de cada pessoa que assiste ou ouve. Tu queres que sejamos livres porque Jesus morreu para que pudéssemos ser livres. Eu oro para que as pessoas olhem para si mesmas e sejam honestas para dizer, eu não tenho sido livre. Ó Deus, estou cativo. Eu quero ser livre. Vou confiar em Ti. Obrigado, Pai, por Tua liberdade. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministerioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Dad! Dad! We tried the drill? I'm with you, buddy. Não há melhor maneira de viver a vida do que viver cada dia na presença de Deus. A Bíblia, Princípios de Vida, de Charles Stanley, traz a você quase 50 anos de ministério de ensino bíblico. Esta obra inclui apresentações de livros, explicações de passagens-chave da Bíblia, mapas históricos, respostas às perguntas, 30 princípios de vida do Dr. Stanley e muito mais. Melhore o seu tempo de silêncio com o Senhor, com a Bíblia Princípios de Vida. Também disponível em letras grandes em InTouch.org Store. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.